É natural sentir tristeza em tempos de guerra, especialmente quando se está consciente dos acontecimentos. Quando todo o processo destrutivo que ocorre no planeta Terra é revelado diante dos seus olhos, um dia após o outro. Mas esta guerra também é promovida em nível espiritual, e há muitos seres hierárquicos de luz trabalhando para limpar o circuito energético destrutivo que está em torno do planeta, que está impedindo a evolução planetária e a evolução da humanidade. As hierarquias de luz compreendem a necessidade desse tipo de guerra, pois ela traz a consciência de muitos. Na medida em que a guerra se aprofunda, mais seres humanos se conscientizam dos processos de corrupção e manipulação vigentes hoje na humanidade. Ainda está por vir um ponto culminante dessa guerra, no qual mais seres humanos entenderão o que está acontecendo. No momento de transição planetária no qual vocês se encontram, é fundamental que ocorra a conscientização das condições evolutivas da humanidade e do planeta. Essa guerra somente poderá ser vencida quando mais e mais seres humanos se conscientizarem do que está acontecendo. Quando vocês perceberem que a corrupção e a manipulação estão em alto nível, isso significa que a realidade se manifestou diante dos seus olhos e que as suas consciências despertaram. Este é um momento no qual o despertar de muitos seres humanos vai ocorrer. Não duvide que vencer a guerra significa exatamente isso, o despertar de muitos. As consequências materiais desta guerra serão notáveis, como já têm sido. As dificuldades que vocês enfrentam hoje estão evidentes em uma guerra entre duas forças. Não há outras forças alternativas no momento, há apenas duas forças. E vocês veem as duas forças sendo manifestadas em várias situações, nas disputas eleitorais, na disputa de pensamento entre familiares, amigos e colegas. Vocês já sabem que há uma divisão na humanidade. É preciso que aconteça essa divisão. É preciso que as consciências humanas escolham um lado ou outro. Este é o momento de evolução que vocês estão vivendo, no qual foi aberto um portal de transição evolutiva. Muitos passarão pelo portal, outros não. Na verdade, esta guerra trata da abertura de um portal de transição evolutiva. O portal, antes fechado pelos dominadores do mundo, não possibilitava a passagem de ninguém. Não é confortável ver tanta luz. Por isso, vocês sofrem de tristeza, pois estão recebendo uma quantidade de luz que fere os seus olhos e que faz com que vocês mudem o seu estado de consciência. Mas, assim que se acostumarem com esse padrão energético, vocês vão compreender que foi fundamental conscientizar o que se passa no seu planeta, para que vocês possam atravessar o portal e girar para a próxima etapa evolutiva, que é uma etapa de luz. Os processos evolutivos do futuro terreno são muito luminosos. Aqueles que não conseguirem abarcar essa luminosidade não poderão participar desse processo, o que é lamentável, pois as hierarquias de luz gostariam que o maior número possível de seres humanos passasse pelo portal. Mas o portal não é para todos, pois nem todos querem e podem assumir a consciência para ver e entender o processo de manipulação ao qual a humanidade esteve submetida por tanto tempo. O processo da evolução humana que vocês viveram até agora permitiu alguns projetos de evolução individual e grupal,
mas ele não lançou a luz necessária para uma evolução mais ampla que virá a partir de agora. Vocês estavam presos, nunca foram livres verdadeiramente, mas sempre tiveram livre arbítrio. Porém, não puderam exercê-lo plenamente, mas no futuro vocês poderão. No futuro não haverá conflito e disputa de dualidades. A terceira dimensão na qual vocês vivem é dualidade no seu máximo. As dimensões além da terceira atenuam as dualidades. Esse é o caminho que vocês estão trilhando, um caminho de desapego muito difícil de ser empreendido, por isso vocês sofrem. E estão tendo que passar pelo aprofundamento do conflito, para que mais seres humanos possam ter a chance de despertar. Despertar significa enxergar os processos de dominação e manipulação que existem no seu mundo. E por que vocês precisam ver isso? Porque vocês precisam ser independentes. Vocês precisam assumir a responsabilidade pelo seu processo de evolução e crescimento. Seres manipulados se acomodam em um determinado padrão de comportamento que é ditado por outros. Seres dominados se conformam em ser o que os outros permitem que eles sejam. Mas seres que abraçam e exercem o seu livre arbítrio plenamente têm que se autorresponsabilizar. Muitos não querem se autorresponsabilizar. Por isso, sempre lhe dizemos que os sistemas políticos controladores que mantêm o poder na mão de poucos retiraram o livre-arbítrio da população. Melhor dizendo, eles não retiraram o livre-arbítrio, pois isso eles não podem fazer. O livre-arbítrio é dado pelo Criador. Ninguém pode tirar isso de vocês. Mas os dominadores não deixam que os seres exerçam o seu livre-arbítrio. Então, a dominação de uma elite precisa ser exposta, pois os seres humanos precisam optar por caminhar por si mesmos e evoluírem de uma forma muito diferente do que têm feito até agora. Se a guerra se aprofunda, se as dualidades ficam mais marcadas, mais pessoas terão a chance de despertar para compreenderem a situação humana pela percepção do grande contraste que os dois lados apresentam. Os nomes dos dois lados não importam. O que importa é que vocês resistam à manipulação. Despertem para a sua capacidade de livre arbítrio e digam não para aquilo que impede a sua evolução. Façam exatamente isso. Fiquem atentos aos acontecimentos no seu planeta e aprendam sobre o livre arbítrio, pois vocês precisarão exercê-lo na próxima etapa de evolução. No momento, a guerra está nas mãos dos dominadores do mundo e nas mãos das hierarquias de luz, que cancelaram determinados vínculos que os dominadores humanos tinham com seres de outras espécies que estão em outras dimensões. Por isso, a aceleração da agenda dos dominadores humanos, porque eles estão sozinhos agora. Eles gostariam de ficar no poder eternamente. Mas isso é ilusão de seres que têm uma condição evolutiva muito limitada. Isso não vai dar certo. Mesmo que eles consigam algumas vitórias, a dominação da humanidade não vai funcionar. Os dominadores do mundo serão expostos e cairão por terra, um depois do outro. Mais pessoas vão acordar e ver o que está acontecendo. Então, os dominadores já cumpriram a sua função no mundo, que era despertar os seres humanos para se conscientizarem da infeliz capacidade que todos aqueles que vivem na tridimensionalidade têm de viver na dualidade e escolher o lado errado, o lado da não-luz.
sintam dentro de vocês o caminho e façam suas escolhas. Aprendam a exercer o livre-arbítrio e vençam a guerra, mesmo que eles ainda dominem vocês por algum tempo. Mas esse tempo será limitado. Façam a escolha por não manterem a tristeza em suas vidas, confiança e esperança, pois as coisas vão se ajeitar. Porque o portal de passagem para a próxima etapa evolutiva está aberto e vocês estão passando por ele agora, em meio a uma turbulência enorme. É um portal que tem muita turbulência porque haverá mudança de consciência e mudança dimensional. É uma viagem turbulenta, mas muitos conseguirão realizar essa viagem. Aqueles que não conseguirem não estão preparados e ficarão girando no ciclo evolutivo anterior, onde existe manipulação e dependência. Fiquem em paz, aguardem. Vocês terão muitas surpresas nos próximos tempos. Quanto mais vocês enxergarem, mais claro ficará aquilo que vocês devem escolher como um percurso para o futuro da sua existência.